Boa noite, gente. Daqui a pouquinho, nosso querido Maurício, né? Vai estar conversando conosco. Olá, Luana. Olá, todo mundo que está entrando. Então, boa noite, gente. Vamos entrando aí, que daqui a pouquinho ele vai estar conosco, conversando um pouquinho sobre a participação dele na novela Chiquititas, né? Em 2013, né? O tio da Bia. Então, valeu, Luana. Lembrando, viu, gente, que amanhã é o aniversário dele, né? Nosso entrevistado de hoje. Então vamos parabenizar ele quando ele entrar na live aí. Boa noite, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo e Tudo você? bem? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que fico muito feliz. Como é seu nome? Eduardo, Eduardo. isso. Geralmente eu não faço muitas lives, Eduardo, mas a sua abordagem foi tão calorosa, tão gentil, tão educada. Eu tenho sempre um pouco de receio de fazer live. Nessa pandemia fiz muito poucas, escolhi a dedo. Então, muito obrigado mesmo, de coração. E Muito amanhã, obrigado. e amanhã é seu aniversário, né? Nossa, você sabe! É, parabéns aí, muitas Ó, mais felicidades. outro ponto para você. Tá bem Então, informado. sabemos tudo aqui. É, meu aniversário amanhã. É, parabéns aí, muita saúde Obrigado. e vamos se cuidando aí, né? 22 aninhos. É isso aí, tá certo. E para Você fala de começar, onde, Eduardo? eu falo de Ribeirão Preto. Ah, já trabalhei muito aí já. Ah, é? Ah, Muito. cidade muito legal aqui, né? É, já trabalhei no Teatro Pedro II, É, Pedro II, Pedro II, né? do lado do Pinguim e no Municipal É, também, e no Sesc também. sim, sim. Bem legal, bem legal. É, Aí, cidade enorme, né? pois é, tem 600 e poucos mil habitantes, né? Não chega a Acho que é a 700, né? terceira ou quarta maior cidade do estado, né? É, por aí. É, mais ou menos. Então, para começar assim, como que foi esse convite para você entrar na novela em Chiquititas? Então, Eduardo, eu nem esperava mais fazer a novela, porque eu fui chamado para fazer o teste antes da novela estrear. E fui muito elogiado, tudo, mas não fui convocado. E aí já tinha esquecido, né? Claro que na profissão da gente é uma coisa muito corriqueira, é muito comum a gente fazer o tempo inteiro testes e ser aprovado, não ser aprovado. Eu mesmo na Globo fiz 4 novelas, e das 4 novelas que eu fiz, na Globo, 3 eu fui chamado direto, e uma delas eu fiz teste, foi o único teste que eu fiz na Globo e passei. Graças a Deus. E aí, nessa eu não tinha passado, obviamente que eu fiquei triste, porque eu sabia que era um contrato de prazo longo, né? Porque as novelas do SBT duram muito tempo, né?
são muito esticadas, e a história das Chiquititas é uma história, né, de muitos capítulos. Então eu fiquei muito triste com isso, mas vida que segue. Eu sou um cara que, graças a Deus, sempre trabalhei muito e trabalho nunca me faltou. E tamanha foi a minha surpresa que logo depois de ter feito um trabalho na própria Globo, a produtora de elenco tinha me chamado e falou assim: olha, a gente quer muito você para um papel que é um vilão. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque aquele teste que eu tinha feito reverberou 1 ano e meio depois, com a novela já no ar, né? Porque acho que a novela teve, talvez você saiba até melhor do que eu, acho que a novela teve 300 e poucos capítulos. É mais ou menos, né? E eu fiz o último 1 ano da novela. E era um papel muito bom, né? Entrou eu e o Felipe Folgose, juntos numa disputa, rivalizando a guarda da Bia, né? Então, e comigo também tinha toda uma outra condição também de exploração infantil, né? Que meu personagem carregava, né? Uma coisa branda, né? Mas ele era um vilão e ele mexia com coisas ilícitas, com contravenção, pirataria, não deixava de ser um marginal, né? De uma forma mais branda, por ser uma novela infantil, mas um bandido, né? Mas apesar de ser bandido, ele nutria muito amor e carinho pela sobrinha, né? Isso era legítimo, isso era verdadeiro. E ele usava até de ferramentas não muito oportunas para nutrir e manter esse carinho, né? E a demonstração do afeto para com a sobrinha. Mas isso era verdadeiro dentro dele. E como que foi contracenar com a Raíssa, né? Que hoje é um fenômeno, né, na internet, aí no YouTube, tudo. Tá super, Ela já era, né, um fenômeno na internet naquele momento. Olha, eu fiquei, na verdade, não só com a Raíssa, mas com todas as meninas. Obviamente que eu tive mais contato com a Raíssa, e vou falar da Raíssa. Aliás, se ela estiver vendo, um beijo enorme para ela. Eu fiquei muito espantado com aquelas crianças mesmo, né? Que hoje já não são mais crianças, né? São moças feitas. Mas elas eram umas coisas impressionantes, assim, sabe? Porque eu já tinha uma experiência com televisão, e elas não tinham experiência nenhuma com televisão, mas pareciam atrizes veteranas de televisão, sabe? É uma coisa impressionante, porque a carga de trabalho... primeiro que é incrível trabalhar no SBT, devo aqui dizer. Trabalhar no SBT é um presente para qualquer ator, as pessoas me diziam isso e eu não entendia muito bem. As condições de trabalho não são as mesmas da TV Globo, devo dizer, e fazer justiça. Mas o clima de se trabalhar no SBT, ele é tão incrível, ele é tão familiar, ele é tão acolhedor, e a carga de trabalho é tão violenta, é tão puxado, porque se grava muito no SBT, né? Enquanto na Globo você faz 20 cenas por dia, num dia, no SBT você faz 40. E aí você imagina, quem carregava a novela eram as crianças, né? Tinham atores excepcionais no elenco. A Sandra Pera, que você deve conhecer, irmã da Maria Sim. Pera. Gente incrível, com uma bagagem extraordinária. Eu, quando fiz a novela, já tinha 30 anos de carreira, né? Mas quem carregava a novela eram as crianças. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço, uma coisa que é curiosa, que as pessoas vão gostar de ouvir, sobre a Raíssa, agora falando dela, eu gravei muito várias cenas picotadas em cenários diferentes, de externa, até que o meu cenário ficasse pronto. O meu cenário era a minha casa, que eu tiro a Raíssa, a Bia, do orfanato, e ela vai morar comigo na minha casa. Enquanto o meu cenário estava sendo construído, eu gravei todas as outras cenas. Cena de bar, cena de rua. E quando eu fui gravar as cenas na minha casa, eram toneladas de cena que tinham acumulado. E televisão, para quem não sabe, a gente grava por cenário, né? A gente vai para a casa do Edgar, que era a minha casa. Aí, aquele dia, aquela tarde, você grava 20, 30 cenas no SBT, enquanto na Globo você gravaria 10, 12.
E aí o cenário estava pronto. Eu nunca, Eduardo, tinha gravado tanta cena num dia. Eu gravei naquele dia 26 cenas. Num dia. Então, eram 26 cenas num dia que, obviamente, iam para capítulos diferentes. Para dias diferentes de capítulo. E aí eu ficava com a minha pastinha, estava todo decorado, né? Me internei para decorar aquilo tudo, porque na segunda-feira eu tive 26 cenas, na terça eu tive 28, e na terça eu tive 32 cenas, e na quarta 22. Ou seja, uma tonelada de cena para você decorar e fazer em 3 dias. Que eram as cenas todas da minha casa. Eu lembro que entre uma cena e outra, tinha que acabava a cena de uma forma muito industrial, como é feito no SBT, rápido, não pode errar, tem que ser muito dinâmico. E aí o diretor cortava, Raíssa e eu íamos para o camarim trocar de roupa, porque eram dias diferentes, roupas diferentes. E eu ia para o camarim do estúdio, da cena, para o camarim, olhando na minha pasta para ver qual era a próxima cena, para eu lembrar qual era a próxima cena. A Raíssa ia muito tranquila para o camarim, e aí, quando chegava de volta com a Raíssa trocada e eu idem, o diretor, ela pegava e falava assim, eu não me lembro o nome do diretor agora, tem muitos anos, né? Ela falava assim, diretor, qual é a cena? Aí o diretor falava, é o capítulo 380, cena 29, pedaço E. Aí ela, tá. Vai, passa o texto antes da gente gravar. Ela olhava pra minha cara e falava assim, Maurício, começa com você. Você começa assim, a tarde, fica com você. Quer dizer, ela lembrava a minha fala, ela conseguia corresponder às cenas todas que ela tinha do dia com o número da cena, gente. E o número do capítulo. Impressionante, né? É uma coisa impressionante, entendeu? Aí eu falava, Raíssa, você é um robô, pelo amor de Deus. E fora o talento dela, né? Uma menina que canta, que dança, que interpreta maravilhosamente bem, que é espontânea e que é uma belíssima garota, né? No sentido de ser humano, o que é muito importante também. Eu tenho muito bode, Eduardo, de ator que não é gente boa, né? Eu vou, quando percebo que o colega não é gente fina, eu faço a minha cena e procuro não ter muita relação com aquela energia que não é das melhores, entendeu? Não é o caso da Raíssa, porque é uma menina extraordinária, vinda de pais que deram esse estofo para ela também. E aí eu tive a oportunidade, eu fazia um espetáculo do qual eu era protagonista e produtor, que era o Aprendiz de Feiticeiro, que foi a estreia no teatro do Antônio Calmon. Para quem não sabe, Antônio Calmon, dos maiores novelistas do Brasil, que escreveu Vamp, né? Ele é o autor de Vamp, só para dizer uma novela. E foi a estreia do Antônio Calmon com mais de 70 anos de idade no teatro, sendo que o Calmon é um dos cineastas e autores de cinema que mais fez cinema no Brasil, além de novelista. E aí a peça tinha estreado com a Clara Castanho, a peça ficou 5 anos em cartaz. Foi a estreia da Clara Castanho com 15 anos de idade, aí depois a Clarinha precisou sair, entrou a Giovana Grigio, né, que fazia a Milly em Chiquititas, e aí depois a Giovana fez durante 1 ano e meio, ou quase 2 anos, a Giovana precisou sair também para fazer uma novela. Eu chamei a Raíssa. E eu tinha chamado a Raíssa inicialmente, só que ela não podia por um outro compromisso. Aí chamei a Giovana. Então são não só a Raíssa, com quem eu tenho uma relação mais próxima, né? Mas elas todas muito talentosas, assim, sabe? Impressionantemente talentosas. Não é à toa que elas passaram no teste, não é à toa que elas foram convocadas. Porque carregar uma novela... as pessoas não têm ideia do que é, entendeu? E as pessoas não têm ideia do que é fazer uma novela no SBT, porque é de um ritmo industrial absurdo. E devo dizer também, para as pessoas que estão ouvindo,
que no caso do SBT tem essa particularidade com o juizado de menores, tem essa particularidade de que o SBT respeitava, porque as crianças tinham que estudar de manhã, às 5 horas da tarde a gente tinha que parar as gravações para eles lancharem. Então era tudo feito com muito respeito da parte do SBT e da direção e da produção da novela. Eu não sei como aquelas crianças conseguiam estudar, decorar aquelas cenas todas. É uma coisa impressionante mesmo. O SBT é uma emissora muito boa, né? Muito acolhedora, é família, assim. Então você sente melhor, assim, diferente de uma Globo que é mais, vamos dizer, faz a cena ali, depois vai embora. Não tem muitos esses contatos. Na verdade, essa parte ela é muito parecida, assim, porque não havia muito espaço para relações pessoais no SBT. Elas são até mais complicadas do que na Globo, porque, como eu disse, o ritmo de produção do SBT é totalmente diferente da Globo, entendeu? É uma dinâmica do Silvio Santos, é uma dinâmica de fazer novela lá, que é industrial mesmo, né? Tanto é que a gente, por exemplo, eu fiquei no ar 1 ano, aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu fiquei 1 ano no ar, mas a minha participação foi gravada em 6 meses. Entendeu? Aí você entende por que a gente grava 40 cenas por dia. Porque eu fiquei 6 meses no ar que eu não pude ser contratado. Porque eu estava no ar no SBT. Entendeu? Então tem um outro ritmo, mas a atmosfera da emissora é muito incrível, assim, sabe? É um lugar muito prazeroso de se trabalhar. É educado, não que a Globo não seja, a Globo é extremamente profissional e trata o profissional como estrela mesmo, sabe? Tem frutinha no camarim, a Globo trata todos os seus funcionários, inclusive, sem distinção. Porque o Antônio Fagundes é exatamente tratado da maneira como eu sou. Só o salário que não, né? Mas o plano de saúde do Antônio Fagundes é o mesmo do que eu tinha, entendeu? Mas eu não sei, tem um clima familiar na emissora que deixa a atmosfera do ambiente mais leve. É isso. E voltando para o teatro, como que você começou a carreira no teatro? Sua carreira no teatro, né? E faz tempo, currículo extenso você tem, que eu vim aqui. Eu comecei profissionalmente, agora em novembro faz 34 anos, né? Vou completar 34 anos de carreira, não de idade, gente, de carreira. Tudo bem que eu comecei com um bebê de colo, mentira. Mas, enfim, meus pais não queriam que eu fosse ator, né? Diferentemente desse presente que a Raíssa, né? De novo falando da Raíssa, que a Raíssa teve dos pais, porque era um desejo não dos pais, era um desejo da Raíssa, né? Esse presente que a Raíssa teve dos pais levarem ela para o teste e de acolherem um desejo da filha, eu não tive, então eu tive que correr atrás dos meus interesses sozinho. Aí pedi para o meu pai para fazer um curso de teatro aos 12 anos de idade, meu pai negou, disse que isso não era futuro. Talvez ele tivesse certo. Hoje, pensando um pouco melhor, é uma profissão muito difícil. E nos dias de hoje em que a gente vive, ela é uma profissão mais difícil, mais complicada ainda, e nada tem a ver com a pandemia. Bom, e aí eu tive um presente divino, que foi no mesmo dia que meu pai negou a possibilidade de eu fazer um curso de teatro muito famoso no Rio de Janeiro, que as pessoas já devem ter ouvido falar, que é o Tablado, que é uma escola que lançou Luiz Cardoso, Cláudia Abreu, um monte de gente famosa, Felipe Camargo, Malu Mader, que eram todas essas pessoas da minha época que estavam sendo lançadas pelo Tablado e que eu ouvia falar. Eu era mais jovem do que eles, mas ouvia muito falar, a escola era muito insensada, meu pai negou. E aí um presente divino me trouxe, no dia seguinte, uma possibilidade de fazer um curso de teatro na escola, que ia germinar numa montagem da escola desse professor, que era pai de um aluno. Aí eu falei, bom,
precisava da assinatura do responsável e eu sabia que eu não ia ter a assinatura do responsável porque, na verdade, não era só uma questão de pagar o curso, era uma questão de filosofia, né? Meu pai não queria que eu fosse artista, não queria que eu fosse ator. Não achava que era uma coisa digna e também não achava que fosse importante para a minha formação e para o meu futuro, né, econômico. E aí eu falsifiquei essa circular com a assinatura do meu pai e entrei para o grupo na escola, fiquei 1 ano e meio lá ensaiando. Meu pai, obviamente, descobriu, ficou chateado, mas minha mãe falou, não, isso é uma coisa passageira, isso vai passar, coisa de criança. E estamos aí, até hoje, né? Vai fazer 34 anos. Foi toda uma via crucis, eu saí desse grupo, entrei em mais 4 outros grupos que eu, com 12 anos de idade, já com 13 aí, fui pesquisando, fui entrando e eu entrava nos grupos de teatro amador, os grupos acabavam, que eram amadores, não davam em nada. E aí, aos 15 anos, também por um classificado no jornal, eu descobri um teste no jornal para um musical. E aí eu fiz esse teste, era um musical profissional. E entrei para o elenco e tinha um personagem de muito destaque. E aí as coisas foram acontecendo. E depois, com esse mesmo produtor e diretor, fiz um outro espetáculo. Vim a estrear na televisão já muito calejado e velho na carreira, né, digamos assim, já com bastante experiência. Com 18 anos, com a maioridade na profissão, eu estreiei na televisão, com 18 anos de carreira em Alma Gêmea. E aí, depois de Alma Gêmea, que eu tive um personagem de bastante destaque, que era um personagem cômico, era um personagem que entrou no lugar do personagem do Malvino Salvador, na cozinha. E aí fui chamado para outras coisas. Depois a Ingrid Guimarães me chamou para ser marido dela, num quadro do Fantástico, daquela personagem Leandra Borges, a modelo. E pronto, foi isso. Eu tinha feito no passado uns 2 ou 3 testes para novelas do SBT, num outro período, numa outra gestão, com outros produtores de elenco que não esses atuais. E aí deu certo. Estava na expectativa também de fazer agora o Patinho Feio, que seria a próxima, né, novela. Que eles me chamaram também para fazer um teste. Só que aconteceu o que aconteceu a pandemia e... Enfim, agora já sei que a novela, parece que o Poliana vai ser, depois quando voltar, vai ser esticada, vai ter o Poliana Moça, parece. Então parece que esse projeto subiu no telhado. E aí estamos vivendo, né, esse momento incerto, esse momento de expectativas de coisas, esperando que a vacina seja realmente uma solução para que todo mundo volte a trabalhar como antes, que os teatros possam voltar a serem ocupados, que as pessoas acham muito que o teatro ele é feito só do ator, mas o teatro não é feito só do ator, tem o eletricista, tem o cara que corta madeira, tem aquela tiazinha lá do subúrbio de Ribeirão Preto, né? Ou do subúrbio do Rio de Janeiro, ou da zona sul do Rio de Janeiro, não importa, que é a costureira, aquela tiazinha costureira, que costura o figurino, tem o cara do armarinho que vende o botão do figurino. É uma indústria que é movimentada por conta da economia da indústria cultural. Então é muita gente que está desamparada, é o pipoqueiro, é o jovem que foi para a economia trabalhar de Uber, porque ele leva as pessoas para o teatro, né? São as pessoas que trabalham com excursão, que vão para São Paulo ver os musicais, né? Então tem um motorista da excursão, tem um cara que vende a excursão para as pessoas irem assistir o Fantasma da Ópera em São Paulo. Então é uma economia muito grande, assim, que está desamparada. Então estamos aí na expectativa e eu cheio de projetos. Tá certíssimo. E você também é gestor de um dos teatros em São Paulo, né? Na verdade eu tenho um teatro, o teatro é meu. É um sonho de muitos anos que eu tive, que eu consegui realizar há quase 7 anos atrás. Em julho agora de 2021 o teatro faz 7 anos.
Convido a todos a seguirem o teatro nas redes sociais, é @teatrojsafra. E lá já passou todo mundo, Heloísa Perricê, Gal Costa, Milton Nascimento, Paralamas do Sucesso, Titãs, Porta dos Fundos, Jorge Versilo, Orquestra Filarmônica, artistas internacionais, o pessoal todo de stand-up, Paulinho Gogó, que as pessoas conhecem do SBT, da Praça é Nossa, Tirulipa, enfim, do popular ao erudito, a gente já recebeu muita gente. Gente do circo, gente da ópera, gente de musical, de teatro para infância, de dança. Já recebi as maiores e mais importantes companhias de dança do Brasil. Então é um teatro bem eclético, que eu queria que tivesse uma programação eclética e que eu queria que fosse uma casa que recebesse muito bem os artistas, da maneira que nem sempre eu fui recebido nos teatros pelo Brasil, entendeu? Com delicadeza, com elegância, como eu acho que um artista deve ser tratado e como eu acho que principalmente o público deve ser tratado. Então eu procuro receber o público no meu teatro da mesma maneira que eu receberia na minha casa, entendeu? E nessa época de pandemia, né, como você tem se virado? Tá tendo espetáculos online? Vamos esperar para passar um pouquinho? Nós fomos precursores o ano passado, né? Porque o teatro parou lá por volta de 17 de março, né? No início da nossa pandemia aqui no Brasil. E aí, em abril do ano passado, a gente já começou a operação com vários espetáculos online. Foi um investimento que a gente fez, que eu digo que infelizmente não deu certo, porque as pessoas não aderiram, o público não aderiu ao online, por conta de um monte de live que teve gratuita, por conta de um monte de live que as pessoas passaram a fazer, e aí o público ficou dividido, muitas companhias disponibilizaram conteúdos gratuitos, e como diria a sábia e mítica Cacilda Becker, que para quem não sabe foi a maior atriz brasileira, a mãe de todas, mãe de Fernanda Montenegro, de Marília Pêra, de todo mundo, não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Então a gente acabou, o artista como sempre, querendo fazer o seu papel social, né, nessa pandemia, de deixar as pessoas em casa, foram ceder os conteúdos. E eu tive muito prejuízo com o online, mas insisti ainda nisso. Quando nós pudemos abrir para o presencial, a gente abriu. Eu noto que tem público, mas o público tem muito receio ainda de sair de casa, tem muito receio de ir, né? Porque o Brasil está muito dividido hoje em dia, e o lado de cá, tem o lado de cá e o lado de lá, né? O lado de lá, eu noto que não vai muito ao teatro, né? Nunca foi. Se é que vocês me entendem. E o lado de cá, ele está com um pouco de medo ainda de sair. Eu acho que agora, com a questão da vacina, isso está melhorando. E aí a gente abriu a casa esse ano presencialmente com Ivan Lins, que foi incrível. E depois do Ivan Lins, a gente recebeu alguns outros espetáculos dentro de um formato que o Dória, o governador do estado, protocolou, né, com a capacidade limítrofe que o teatro tinha de um determinado momento de 30%, agora ele está com 40%. Então hoje e amanhã, por exemplo, a gente tem a Banda Filarmônica de São Paulo. Que legal. Que é um concerto... para o Dia dos Namorados. Inclusive tem uma promoção que compra um ingresso e recebe outro ingresso de graça, para você poder fazer uma coisa diferente, né, com a sua namorada, com o seu namorado. E é um espetáculo da Banda Filarmônica de São Paulo só com trilha romântica de cinema. Só as músicas de amor do cinema mundial, né, as músicas que foram emblemáticas sobre amor no cinema. E aí tem um espetáculo infantil também, que estreia amanhã, que faz 2 finais de semana, que é com ventriloquia, um espetáculo bem circense, com ventriloquia, palhaçaria, com palhaços, com mágica, ilusionismo. E aos domingos a gente tem um projeto que a gente está retomando, que
sempre aconteceu nesses quase 7 anos de casa, que é um projeto de democratização do teatro. Então, a gente faz domingos às 11h30 da manhã, chama-se Domingo no Teatro, e a gente vende ingressos a R$10 a inteira e R$5 a meia, para tornar o acesso democrático para todo mundo, e são espetáculos de todos os gêneros, né? Música erudita, dança, teatro, circo, contação de histórias, tem de um tudo. E nesse domingo é um espetáculo dessa mesma companhia que estreia amanhã de tarde esse espetáculo infantil, e também é um espetáculo também de ilusionismo e de palhaço, para as pessoas levarem toda a família. E aí depois tem o Sérgio Malandro, que vai se apresentar lá, tem a Sil Esteves com um fenômeno do stand-up, que é o Talocudo, tem mais de 3 milhões de seguidores. Tem muita coisa. Tem o Jorge Versilo, que vai se apresentar lá. É uma programação extensa, que as pessoas podem ver no site do teatro, que é teatrojsafra.com.br, ou acompanhando nas redes sociais. Muito bom. Bastante evento. E eu vi que você participou muito, já participou de vários trabalhos com criança, com jovens, né? E como que é trabalhar com eles assim? Olha, é a melhor experiência que pode haver. As pessoas sempre falam essa frase clichê, né? Mas é mais pura verdade, de que é um público espontâneo, é um público que fala a verdade, é um público realmente muito sincero. Porque se ele realmente, você não consegue fisgar a atenção dele e tratá-lo com respeito, no sentido de não desmerecer a inteligência desse público, né? E não tratá-lo como tati-bitati, né? Como quando a gente fala com o nosso cachorrinho, sabe? É um público que responde, que é muito atento, que é muito sincero e que percebe minúcias e detalhes que às vezes os adultos não são capazes de perceber. E o melhor de tudo, por exemplo, eu hoje já ouvi muitas vezes assim, de espetáculos que eu fiz há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 18 anos atrás, nossa, eu assisti um espetáculo com você, você não fez um espetáculo tal, tal, tal. Nossa, eu jamais esqueci desse espetáculo. Ele segue na minha memória até hoje. Teve um episódio muito incrível de uma atriz que foi fazer um espetáculo com Rafael Witt, que é muito conhecido, Rafael Witt, o Rafael Witt, o Rodrigo Simas estavam no elenco desse espetáculo e ela estava também no elenco desse espetáculo. E lá no meu teatro eu recebo o público, com os artistas, sempre com alguns mimos, né? Quando eles chegam no camarim tem chocolate, tem um bilhete lindo para eles. E aí, sempre que eu posso, ou que eu não estou fazendo televisão, ou que eu não estou em cena, eu vou receber todo mundo. E eu recebo todo mundo mesmo, da mesma maneira. O ator desconhecido, como a atriz famosérrima, ou o músico, o Milton Nascimento. E aí eu fui levar um buquê de flores para todo mundo do elenco, inclusive para essa atriz. E aí ela estava muito nervosa quando me viu. E aí ela falou, nossa, eu me tornei atriz por sua causa. Ela não conseguia dizer isso, a produtora teve que dizer isso. Eu esqueci o nome dela, ela fez um monte de novela, inclusive no SBT, fez coisas na Globo, fez vários filmes jovens. Ela falou, porque eu vi um espetáculo seu, que era O Mistério do Fantasma Apavorado, que é uma obra do Oscar Wilde, baseado no Fantasma de Canterville, que foi adaptado para o teatro pelo Valcir Carrasco. E ela falou, nossa, eu assisti no Rio, eu assisti 7 vezes o espetáculo, e eu lembro de frases até hoje, eu lembro da sua performance, eu me tornei atriz por sua causa. Então, é muito particular, assim, quando você vê que você influenciou alguém, ou que você fez com que o seu trabalho, com que a sua arte, as pessoas pudessem ter interesse em ler, pudessem ter interesse em ser aquilo que a gente precisa ser, né? Para construir um futuro melhor, uma sociedade melhor, que termos senso crítico, né? Termos discernimento, termos bom senso, termos os horizontes expandidos, que é isso que é o papel da arte, né? E como que é... Pois é, mas tá bom. Como que é trabalhar no cinema também? Você fez alguns filmes, né?
Eu fiz pouco, eu fiz muito menos do que eu gostaria, né, de cinema. Eu fiz muitos curta-metragens e fiz 2 longas. Mas o cinema, ele é muito particular, porque o cinema é realmente uma tribo. Porque se a televisão é uma tribo, se a televisão é uma tribo, o cinema é 15 vezes uma tribo. Eu percebo que os produtores de elenco, basicamente, são produtores de elenco de cinema. Eles escalam sempre os atores de cinema. Os diretores de cinema, eles não vão ao teatro ver atores de teatro. Os diretores de cinema têm muito preconceito com os atores de televisão. É claro que eu estou falando do cinema como um todo, né? Os filmes blockbusters não tem esse problema, porque os filmes blockbusters brasileiros, os filmes nacionais, Minha Mãe é uma Peça, esses filmes todos da Globo Filmes, eles se preocupam em ter um elenco famoso, um elenco que arraste multidões. Mas o cinema nacional não é só isso, né? O cinema nacional ele é muito amplo, ele é muito vasto e ele é muito diverso, né? Ele é muito eclético. Então, eu noto que tem ainda esse ranço, essa barreira a ser quebrada. Mas as minhas 2 experiências, que foi no Magal, Magal e os Formigas, e no Mulheres Alteradas, foram incríveis, assim, foram experiências ótimas. É uma arte completamente diferente e que não tem muita relação com o teatro e nem com a televisão. É muito particular. É que quando o filme é de comédia, né, como Bag Cola, os Suburbanos, que tem aí, tem o Minha Mãe é uma Peça, que são 3, e outros filmes de comédia, aí parece que o público se interessa mais, vai no cinema, lota. São os blockbusters, né? Os blockbusters nacionais, né? Que são quase sempre encampados pela Globo Filmes, né? E voltando para a novela Chiquititas, você chegou a acompanhar de 97? Então, é muito louco, porque foi 97? Eu achei que tivesse até sido antes. Não, foi 97. 97? 97. Então, eu tinha muitos amigos, né? Eu já era ator, né? Eu já tinha 10 anos de carreira, né? Porque eu estreiei profissionalmente em 87. Então, eu mandei muito material para lá. Eu mandei material para fazer parte do elenco. Eu mandei tudo, assim, naquela época era fita VHS, né? Eu nem tinha feito televisão, então eu fui fazer videobook, entendeu? Fiz cena, mandei, mas não fui chamado nem para teste, né? Era uma época que eu noto também que os testes eram mais escassos do que hoje em dia. Né? Existia, inclusive, menos oportunidade de teste do que há hoje. Hoje, apesar da dificuldade toda, eu acho que é um pouco mais democrático. Né? E eu não fui nem chamado sequer para fazer o teste, não fui respondido, não fui nada. E tinha muitos amigos no elenco, já tinha feito muita coisa importante no teatro brasileiro, já tinha trabalhado com diretores importantes, já tinha feito muita coisa muito importante mesmo, assim, diretores importantíssimos do Teatro Nacional. E aí é muito louco, né? Saber que anos depois eu venho a fazer aquela novela que eu tentei fazer, né? Mas eu tinha muitos amigos no elenco. E hoje eu sou muito amigo, né, da Flávia Monteiro, que era a protagonista, né, dos Chiquititas daquela época. A Flavinha fez 2 peças comigo. 2? Acho que fez 3. Fez 3 peças comigo. Mas eu lembro do fenômeno que foi, eu lembro do sucesso que foi, dos shows que geraram, né, a novela e tudo mais, os livros, as mochilas, os cadernos, né? Tudo era Chiquititas, né? Fenômeno, né? As crianças não podiam andar na rua. A Flavinha me conta histórias incríveis, assim, da primeira vez que eles porque a novela você sabe, né? Você sabe bem. A novela era gravada na Argentina, né?
por questões de custos operacionais, né? Era mais barato gravar na Argentina do que propriamente no Brasil. E aí, depois de anos da novela em cartaz, quando eles vieram para o Brasil, para acho que uma coletiva de imprensa, para gravar o programa da Hebe, fazer aquela Via Crucis, né? O programa do Gugu, fazer todos os programas do SBT, para surfar, né, na onda do sucesso da novela na emissora, foi uma multidão no aeroporto. A Flávia conta que ela foi arranhada, que ela teve a roupa rasgada, entendeu? A Fernandinha Souza me contou isso também, quando eu fiz Alma Gêmea com ela. Enfim, eu lembro bem da novela. Do Nelson Freitas na novela, de um monte de gente. E a de 2013 tá aí no top 10 na Netflix, né? Tá indo super bem aí. Não sai do top 10. Ela oscila entre o 5º lugar e no máximo o 8º. Uma coisa impressionante. Uma outra coisa que você vai gostar, né? Já que o perfil de vocês é para falar sobre Chiquititas. Quando eu entrei no ar em Chiquititas, eu entrei no ar no dia seguinte, que eu moro no Rio e em São Paulo. E aí, eu moro num bairro nobre de São Paulo, e aí tinha ido fazer compra de supermercado, num bairro nobre de São Paulo. Eu, no dia seguinte, parei o supermercado. E eu, depois, fui fazer... E eu não esperava essa repercussão toda. Eu sabia que a novela, né, fazia um sucesso no Ibope, mas eu não esperava tudo isso. E... no ano seguinte, 2 anos depois que eu fiz Chiquititas, eu fui fazer uma novela das 9, na maior emissora do país, na Globo, e eu não tive a mesma repercussão. Que foi A Lei do Amor, né? Que foi uma novela ótima. Tudo bem que foi a única novela que eu fiz que não fez sucesso. E todas as novelas que eu fiz na vida, graças a Deus, tiveram muito sucesso. Mas, gente, era uma novela das 9, que dava 30 pontos, 40 pontos no Ibope. Ninguém nunca veio falar comigo na rua. E em Chiquititas, até hoje, as pessoas me param na rua, as pessoas falam comigo. Se eu vou numa praia muito popular, como já fui em praias bem populares de São Paulo, e se tem muita criança, basta uma criança me reconhecer para todas virem em cima, entendeu? É uma coisa muito louca isso. A repercussão que a novela tem e o quanto as pessoas falam comigo no Instagram até hoje, porque a novela está na reprise, né? Pela 2ª vez a novela está na reprise. A novela nunca saiu do ar. A novela acabou na sexta-feira, passou a ser reprisada na segunda. As pessoas tratam comigo e com todos os atores como se a gente tivesse parado no tempo. Como se as pessoas pedem para eu mandar recado para Raíssa, para Pata, para Mili, para todas aquelas crianças, como se elas ainda fossem crianças e como se a gente ainda estivesse lá naquele tempo, 2014, 2015. A gente está em 2021. Então, é um fenômeno, né, de comunicação. O que é essa novela, o que ela representa para o imaginário das crianças e o quanto ela tem de mensagem bonita e quanto, mais do que isso, ela agrega, a fatia da sociedade. Porque é a filha da patroa e a filha da empregada que assistem juntas a novela. Isso é uma coisa maravilhosa de se ver. E é a única novela brasileira que consegue ter o público A e o público E. Porque todo mundo sabe, isso não é uma novidade, né? As novelas da Record atingem a camada da sociedade, do público T, D e E. Você chegou a fazer alguma coisa na Record também? De novela? Fiz. Depois que eu saí da Globo, porque eu fiz muito sucesso com Alma Gêmea e a novela dava 52 pontos no Ibope, né? A novela Alma Gêmea fazia mais sucesso do que a novela das 9, no ar. Eu adorei essa novela. Era incrível. E aí a Record estava naquela pegada de querer pegar todo mundo desesperadamente que saía da Globo. E eu não fui diferente, porque eu esperei a Globo me chamar durante 5 meses. A Globo não me chamou, eu liguei para a Record. Aí quero me colocar à disposição. Ela na hora disse, você pode vir para cá agora? Eu falei, posso.
Eu fui, já estava com um contrato para assinar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estava com um contrato para assinar. Eu assinei o contrato, foi assim a minha ida para a Record. Aí eu fiz a novela lá, foi incrível, uma novela que ganhou o prêmio APCA, uma novela que ganhou todos os prêmios do ano. Foi o último trabalho do Lauro César Muniz, que é um dos maiores autores de novela, né, do Brasil. Escreveu Roda de Fogo, escreveu Roque Santeiro junto com Dias Gomes. E eu fazia um personagem dramático, né, um guerrilheiro político que vivia o período da ditadura militar. Bom, e aí foi incrível. Mas por que a gente falou isso da Record, da novela? Ah, porque a Record tem essa coisa assim, da camada... Essa novela especificamente não, né? Mas as novelas hoje em dia bíblicas, elas atingem o público D e E, né? E as novelas da Globo pegam um pouco da camada A e pegam da B em diante. E as novelas dessa seara, né? Esse nicho que o Silvio Santos investiu, que dá muito certo, que são as novelas infantis, elas vão do público A ao público E. Porque, é como eu disse, a filha da empregada vê e a filha da patroa vê. E as mães assistem juntas. É uma coisa linda de se ver isso, entendeu? A filha da empregada fala sobre a novela comigo e tem coisas incríveis que aconteceram, assim. Eu, por exemplo, eu sou muito devoto, né, de Nossa Senhora Aparecida. E todo ano eu vou, no final do ano, a Nossa Senhora Aparecida, agradecer pelo ano e tudo. E eu estava... O ano passado aconteceu isso. Eu estava muito emocionado, né, com tudo que estava acontecendo, assistindo, porque todas as vezes eu fui sempre na Basílica Grande. Eu nunca tinha conseguido ir na igrejinha, a primeira que foi construída, né? E eu estava lá na igrejinha, lotada de gente dentro da capacidade que era permitida, de máscara, muito emocionado, porque eu tinha tido, apesar de tudo, um ano muito incrível, agradecendo por aquele ano. Não, foi antes da pandemia. Foi de 2019 para 2020. Foi antes da pandemia. Então, eu estava sem máscara e tudo, estava muito emocionado, porque eu tinha tido um ano de 2019 incrível. Eu trabalhei no teatro de segunda a segunda, ganhei prêmio de melhor ator do país, que é uma coisa que... Enfim, eu nunca esperava. Eu fiquei em cartaz de quarta e quinta em São Paulo e de sexta a domingo no Rio de Janeiro, com peças diferentes, fazendo um drama em São Paulo, fazendo uma comédia, que era um monólogo em São Paulo, com casa lotada nos dois lugares. Foi um ano incrível, eu ganhei dinheiro com teatro, que é uma coisa que é raríssimo de acontecer. Então, eu estava muito emocionado e muito grato a Deus, muito grato a Nossa Senhora Aparecida. E muito emocionado de estar ali, de estar naquela primeira igreja. Vem muito fofa, uma mãe muito emocionada de me ver ali, de ver a minha emoção, com a filha emocionada de estar naquele lugar, e de naquele lugar estar me vendo. Veio a menina aos prantos, assim, fico até emocionado de lembrar, de pedir para tirar uma foto comigo ali, na frente da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi muito forte aquilo para mim, sabe? E você vê a força que essa novela tem. E mesmo eu fazendo, gente, um vilão, o cara era um bandido, né? O carinho que as pessoas tinham comigo e sabendo dividir, né? Que eu não sou o Edgar, eu era o intérprete do Edgar. Então tudo isso é muito incrível, né? Esse aspecto social que a novela tem, de unir as pessoas e unir as diferentes camadas sociais, né? A Safra Mendonça está pedindo para mandar um beijo. Um beijo, Safra Mendonça. E hoje em dia você mantém contato com o elenco, né, de 2013? Sim, falo com muita gente. Sou muito amigo da Carla Fioroni, né? Que fazia Ernestina, né? O Acaiabe, infelizmente, que nos deixou, né? Acometido dessa doença maldita. Muita gente, assim, a própria Raíssa falo sempre. Hoje em dia mais, né? Pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Giovana também? A Giovana também, né? São minhas filhas, assim, como se fossem minhas filhas, assim. E eu me sinto um pouco pai, um pouco tio, um pouco professor, um pouco mestre, amigo, entendeu? Porque nessa peça que ambas faziam comigo, eu fazia dois personagens, né? Era o aprendiz de feiticeiro.
Eu era o protagonista, eu era o feiticeiro. Mas tinha um personagem muito pequenininho, que eu fazia um rei, que eu era pai delas. Então eu sempre brinco que eu me sinto um pouco pai, né, delas. E hoje em dia, quais são os seus próximos projetos? O que virá pela frente aí? Então, tem muita coisa. Tem pelo menos umas 4 peças, assim, tem 3 peças que já estão prontas que eu devo fazer. Uma delas que a gente conseguiu patrocínio muito antes do Temer, então a gente tem que montar. E tenho mais uns 3 projetos, não me faltam projetos, tem 3 textos prontos que eu quero fazer. Só que a gente está vivendo realmente, né, um momento muito complicado, né? Eu não sei muito bem quem é o público que assiste aqui a tua live, mas o momento do desmonte cultural e da perseguição com as artes brasileiras são enormes, né? Esse governo não gosta de cultura, esse governo... porque a cultura faz pensar, né? A cultura critica, a cultura toca na alma, no pensamento, no imaginário das pessoas, e não é uma coisa muito benquista por esse governo. Haja visto que todas as pesquisas, aí eu estou falando não mais da minha área, mas da área da educação, foram negadas, né? Os estudantes não têm mais bolsa de pesquisa no Brasil, né? Então é muito complicado, né? A ciência, a filosofia, as artes têm vivido momentos muito complicados no país. A Lei Rouanet, que as pessoas não sabem nem sequer o que significa... E já falam sem pensar, né? Já falam sem pensar e não se dão ao trabalho de entrar no Google para entender o que é a lei. As pessoas acham que a lei é um caixa eletrônico, que você vai lá, aperta o botão e sai dinheiro. Não, a Lei Rouanet, só pode fazer a Lei Rouanet quem tem anos e anos e anos de competência. Aí você prepara uma lei, você manda para o extinto Ministério da Cultura, porque o Bolsonaro cortou o Ministério da Cultura. Nem mais ministério nós temos, né? Hoje a gente é uma subpasta da Secretaria, do Ministério do Turismo, né? Porque ele quer acabar com a gente. E aí você tem que pedir para a Lei Rouanet que o seu projeto seja aprovado. Quando o seu projeto é aprovado, aí você entra numa via crucis, que é bater de porta em porta para ver quem que pode patrocinar. E não é o governo federal, né? Porque, inclusive, a Petrobras era uma das maiores patrocinadoras do cinema brasileiro e das maiores companhias de teatro e de dança do país. Ele cortou, né? Que a Petrobras patrocinasse. Hoje em dia a Petrobras só pode patrocinar ONG. Talvez porque por ONG dá para desviar um pouco mais de dinheiro, né? E assim você corta o barato dos artistas que não fizeram campanha para ele, né? Foram contra a gestão dele e agora ele está numa revanche contra todos nós. Então a Lei Rouanet, quando você obtém a Lei Rouanet, ela te dá apenas direito de você bater de porta em porta para, quiçá, você conseguir o patrocínio, que é abatido do imposto de renda. Entendeu? É uma renúncia fiscal que o governo deixa de receber aquele valor do imposto de renda, que significa apenas 3% do que a empresa tem que pagar. Então, se a empresa tem que pagar 100% de imposto de renda, ela vai pagar 97% para o governo e 3% ela pode destinar ou para circo, ou para dança, ou para literatura, ou para teatro. As pessoas até falam, a Globo está falindo. As pessoas confundem tudo, porque a Rouanet não tem nada a ver com audiovisual, minha gente. A Rouanet, a TV Globo não se beneficia. Primeiro que a TV Globo dá muito lucro, obrigada, né? Ela tem 60 canais, né, gente? A Globo não está falindo, né? Quem está falindo sou eu. Não é só, né? Tem outros canais, né? A Globo não está falindo, né, gente? Que ela ganhou com o Big Brother, né? Dá para ela se manter, só o que ela ganhou com o Big Brother dá para ela se manter por 50 anos, né, minha gente? Sem contar então, as Globo... afiliadas também, né, que tem um monte aí. Sim, sem contar as afiliadas. Agora tem 50 canais, gente. As pessoas ficam escrevendo lá, a Globo tá falindo. Quem tá falindo, gente, sou eu tô falindo, que vivo de teatro, tem um teatro aberto, não a Globo, né? Ela tem 60 canais, ela tem um Multishow, ela tem GNT, ela tem um canal off, ela tem 60 canais.
E a Globo não pode usar a Rouanet, porque a Rouanet não é uma lei para audiovisual, né? A Rouanet é uma lei para circo, para teatro, entendeu? Para literatura, para dança, para restauração de museu, né? De patrimônios históricos. É para isso que é a Rouanet e ponto. E a Rouanet não é um caixa eletrônico que sai dinheiro, né? Quando você consegue ter um musical de 20 milhões, isso significa que um musical de 20 milhões, ele tem no palco uma orquestra com 20 músicos, que estão ganhando, pela ordem dos músicos, a tabela dos músicos. Então, ela dá emprego para 20 músicos no palco, num teatro gigantesco, né, de 1.500 lugares. Tem, na orquestra lá, quando abre a cortina, o povo vê a orquestra. Tem 20 músicos, tem 15 atores no palco, tem 18 bailarinos, então só no palco tem 50. Lá atrás tem 15 camareiros, tem, sabe, operador de som, operador de microfone. Para cada microfone, tem pelo menos, para aqueles microfones todos, tem 4 técnicos. É muita gente, como eu disse no começo da live, entendeu? Que é essa economia da indústria cultural que precisa de patrocínio. Porque a bilheteria... Quantas pessoas que estão aqui na live podem me dizer que vão ao teatro e que foram ao teatro em um ano antes da pandemia? É isso. Então, para e reflete. Você foi ao teatro? Você foi lá na bilheteria e comprou? Então, um espetáculo que faça 3 sessões por dia só, ele não consegue se manter. Pagar anúncio no jornal, pagar o operador de som, o operador de luz, o operador de microfone, camareiros, peruqueiros, né? Você sai de cena vestido de mulher, você entra de cena vestido de homem, não é o ator que faz isso, não é uma varinha de condão que faz isso, são profissionais lá atrás que fazem. Então é muita gente atrás do teatro, atrás do palco, e muita gente atrás da última fileira da plateia. Lá atrás da última fileira tem um monte de gente. São operadores que estão lá atrás vendo tudo que está no palco e muita gente que está atrás do palco que vocês não veem. É um arsenal gigantesco de profissionais. E as pessoas ficam falando barbaridades na internet, que a Rouanet está acabando com a Globo, que a Globo está não sei o quê, que é dinheiro para artista. Não, é dinheiro para marceneiro, para eletricista, sabe? Para contra-regra, para muita gente, para costureira. Agora, para fechar a live, uma mensagem sua para nossos fãs e para quem está acompanhando aqui a nossa live. Bom, quero dizer que um beijo para todos que amam essa novela incrível, que são adoradores dessa novela, que sempre são tão carinhosos, mas absolutamente carinhosos comigo e com todo mundo que fez parte desse evento, né? Que é Chiquititas. Me sinto muito feliz, muito orgulhoso de ter feito essa novela. Me sinto mais ainda com o carinho que eu recebo até hoje na novela. Meu gato aqui querendo aparecer na live, ó. Oi! Baltazar. Um beijo enorme para vocês, que vocês possam pegar a mensagem da beleza da novela e estudarem, né? Porque é o grande caminho, né? O futuro é de vocês, moçada. E o futuro desse país está na mão somente de vocês. Então, que vocês construam, né? E que os pais de vocês também sejam pontes para construir um país melhor para todos nós. Com pelo menos paz, com pelo menos empatia, solidariedade e fraternidade. Muito obrigado, então. Obrigado. Carinho. Um beijo para todos. Quem quiser me segue. Tá aparecendo aí, né? Esse é o meu Instagram. @mauricioator. Vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado. Eu respondo todo mundo, viu, gente? Todo mundo eu respondo. Tchau, tchau. Tchau.